Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Oi pessoal, meu nome é Camila e neste vídeo eu trouxe para vocês a bolsa Lara, uma bolsa feita em fita de malha, que ficam esses detalhes incríveis no ponto dela, também trabalhada num ponto maravilhoso que eu gosto demais, que eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer esse ponto. O resultado fica muito bom, principalmente utilizando essa fita de malha, que é uma fita grossa, uma fita larga, então ela dá um preenchimento para os pontos. Vocês podem utilizar também outros tipos de fio, como por exemplo o fio náutico, por exemplo o próprio fio de malha, que também fica bonito, dá um efeito super legal para sua bolsa. Mas a fita de malha, ela traz esse preenchimento mesmo, como vocês podem ver, uma diferenciada no ponto. Ela deixa ele mais texturizado. E é uma bolsa super levinha, casual e muito fácil de fazer. Ela ficou apenas com 198 gramas, então a gente não usa uma quantidade grande, ela fica bem levinha mesmo. E ela ficou com 18 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. E para essa bolsa eu utilizei a fita da Amorino Fios, nesse tom cor-de-rosa. E um novelo vem com 240 gramas e eu utilizei 198 gramas. Então, caso vocês queiram utilizar apenas um novelo e fazê-la um pouco maior, também é possível. E eu coloquei aqui essa corrente dupla, que tem essa parte aqui, que tem a alça de mão, e também tem essa parte que a gente consegue utilizar como bolsa tiracolo. Dá para utilizar dos dois jeitos e das duas formas como a gente preferir usar, a outra corrente fica aparecendo também dando um charminho. Essa alça aqui é da Casa de Palha. Vou deixar aqui na descrição também para vocês. E essa bolsa, ela abre com um fecho de ímã. Então, olha que lindinho que ela fica, por dentro também super trabalhada. Caso vocês prefiram, também podem colocar um forro na bolsa. Tá linda, né? Então, se vocês já gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like pra mim, que me ajuda muito, compartilhar o vídeo com outras pessoas, se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos para acompanhar os próximos vídeos, tem muita coisa legal chegando por aí. E ao lado do botão de inscreva-se tem o botão de seja membro, que é uma forma de apoiar o canal e também tem algumas vantagens exclusivas para os membros do canal, gente. E é isso, bora fazer! Nós vamos prender a linha na agulha. Então, primeiro eu vou deixar um pedacinho sobre a minha mão, laçar o fio sobre esses meus dois dedos, segurar o fio, colocar a agulha por baixo deste fio e por cima deste outro fio. Puxar o fio para frente, dar uma giradinha na agulha, soltar os meus dedos e puxar os dois fios para baixo. Dessa forma, eu prendi a linha na minha agulha. Agora, eu seguro a pontinha e puxo o fio do novelo apenas para ajustar aqui na minha agulha. Não deixo frouxo e nem apertado, o suficiente para minha agulha passar. E aqui nós vamos começar a trabalhar as correntinhas. Eu vou fazer num total de 16 correntinhas.
Se vocês quiserem trabalhar aqui com um tamanho diferente, vocês podem trabalhar com números pares, sempre números pares para este tipo de ponto. Então, eu vou trabalhar aqui 16 correntinhas. Então, a correntinha a gente faz da seguinte forma: eu giro aqui a minha agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro dessa que está na minha agulha. Laço, pego o fio do novelo, passo por dentro dessa que está na agulha. Laço e passo por dentro dessa que está na agulha. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não considero este nozinho inicial e não considero esta laçada aqui que está presa na agulha. Então, aqui eu já tenho 3 correntinhas. Eu vou fazer num total de 16 correntinhas. Fiz aqui as minhas 16 correntinhas e agora eu vou virar aqui as minhas correntinhas de lado e vou começar a trabalhar na minha 4ª correntinha. Então, essa que está na agulha eu não considero, tenho 1, 2, 3 e 4. Aqui na 4ª, eu vou colocar a minha agulha aqui no meio da correntinha, laçar o fio do novelo, trazer para cima e fazer um ponto baixo. Então, fico com 2 na agulha, laço e faço um ponto baixo. Essas correntinhas aqui que nós pulamos, elas servem como um ponto alto. Então, nós aqui já de início começamos com um ponto alto e fizemos um ponto baixo. Agora, na minha próxima correntinha, eu vou fazer outro ponto alto, que é laçar a linha do novelo, colocar aqui dentro da correntinha minha agulha, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, fico com 2 na agulha, laço e tiro mais 2. Então, fiz um ponto alto. E agora, essa carreira inteira aqui das minhas correntinhas, eu vou trabalhar um ponto baixo e um ponto alto. Então, nós começamos com um ponto alto, fiz um ponto baixo, fizemos um ponto alto e agora no próximo é ponto baixo. Então, coloco aqui na correntinha, laço o fio do novelo, trago para cima, laço de novo, tiro as 2. Fiz o ponto baixo, agora é o ponto alto. Laço, coloco aqui dentro da correntinha, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, fico com 2 na agulha, laço e tiro mais 2. Fiz o ponto alto, intercalando, meu próximo é ponto baixo. Venho na próxima correntinha e faço o ponto baixo. E agora aqui, nós vamos intercalar os pontos até o final, sempre entre ponto alto e ponto baixo. Só lembrando que quando eu fizer o meu ponto baixo, eu não posso alongar o meu ponto. O meu ponto alto tem uma altura e o meu ponto baixo tem uma altura menor. Meu ponto alto é bem maior do que o ponto baixo. Então, na hora de fazer o ponto baixo, eu não posso alongar, por exemplo, fazer assim, puxar ele assim, para que ele fique equivalente à altura do ponto alto. Eu preciso realmente que ele tenha a altura de ponto baixo. Então, o nosso trabalho, ele fica mesmo assim, porque dessa forma ele vai formando uns relevinhos, e é isso que a gente quer. Então, o ponto baixo tem a altura de ponto baixo, e o ponto alto, ele tem praticamente 2 vezes a altura do ponto baixo. E a gente vai intercalando realmente dessa forma, entre ponto alto e ponto baixo. Então, faz assim mesmo, para que a gente tenha mesmo essa diferença. Então, cuidado aqui no ponto baixo, para vocês não alongarem o ponto. Eu cheguei aqui no final da carreira e eu deixei o último ponto para fazer com vocês. Está ficando assim. E esse último ponto, eu sempre vou encerrar a carreira com um ponto baixo. Então, tenho aqui o meu ponto alto e aqui no final da carreira eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, nós vamos fazer agora a segunda carreira. Então, toda vez que terminarmos a carreira, é ponto baixo. E agora, toda vez que formos começar a carreira, vamos começar com 2 correntinhas. Vamos fazer 1 e 2, que já vai ser equivalente a um ponto alto. Viro meu trabalho
E aqui eu já tenho o meu primeiro ponto. O que vai acontecer nessa segunda carreira? Nós vamos intercalar também. Então, na segunda carreira, aonde nós temos ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Onde temos baixo, vamos fazer alto. E vamos intercalar também. Então, aqui, em cima do meu ponto baixo, eu já tenho um ponto alto. Viro o trabalho e agora eu vou fazer o ponto baixo, que é em cima aqui do ponto alto. Estão vendo o ponto alto aqui? O ponto baixo está aqui e o ponto alto está aqui. Essas duas correntinhas, elas são equivalentes a este ponto aqui, ó, que é o ponto baixo. Então, aqui eu tenho as duas correntinhas, uma, duas, e o meu ponto baixo, que é onde eu estou fazendo as correntinhas em cima. E aqui, que é o meu ponto alto. Então, aqui que eu vou colocar a minha agulha, pegando sempre as duas alcinhas aqui de cima, a cabecinha do ponto. Vou laçar e fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer um ponto alto. Vou intercalar novamente nessa carreira. Venho aqui, pego a próxima cabecinha, ó, o Vzinho aqui, e faço ponto alto. Fiz o ponto alto, venho na próxima correntinha e faço o ponto baixo. Próxima correntinha, ponto alto, próximo ponto de base, ponto alto. Aqui no ponto alto, vocês podem fazer ele mais gordinho mesmo, porque a fita, ela fica bonita quando a gente não repuxa muito, quando a gente deixa os pontos mais folgadinhos. Então, aqui agora eu vou fazer o ponto baixo, pego aqui essa alcinha de cima, ponto baixo, ó, deixo ele mais gordinho, mais cheinho. E o ponto alto, então, coloco aqui pegando as duas alcinhas e ponto alto, ó. Podem dar uma alturinha e deixar ele mais gordinho, para a fita ficar mais cheinha. O nosso trabalho, quando a gente trabalha com fita, a gente pode deixar os pontos mais folgadinhos, eles ficam mais preenchidos, olha, mostrando mais a largura da fita. Isso deixa o nosso trabalho bem bonito. E aqui, então, a gente fez o seguinte: aonde eu tenho ponto alto, onde eu tenho ponto alto, eu fiz o ponto baixo, e onde eu tenho ponto baixo da carreira anterior, eu fiz ponto alto. Então, estão vendo? A gente intercala. Além de intercalar ponto alto com ponto baixo aqui, a gente intercala colocando em cima também intercalado da carreira anterior. Então, aqui eu vou continuar até o final e vou fazer o último ponto com vocês. E eu cheguei aqui e não posso esquecer dos meus últimos pontos, então eu vou deixar o finalzinho aqui para fazer com vocês, para vocês não se confundirem. Aqui eu fiz um ponto baixo em cima do ponto alto que eu tenho mais um ponto baixo aqui e tenho mais um ponto baixo aqui da carreira anterior e tenho as correntinhas que foram o meu ponto alto. Duas correntinhas que equivaleram ponto alto. Então, aqui eu ainda preciso fazer um ponto alto para este ponto baixo, pegando aqui a cabecinha do ponto. Então, pego as duas alcinhas, ponto alto. E tenho que fazer o ponto baixo aqui na correntinha. Então, para que ela fique retinha, eu vou pegar, ao invés de pegar aqui, olha, no meio das correntinhas, estão vendo a correntinha aqui? Ao invés de pegar aqui no meio, eu vou colocar no meio do ponto. Então, no meio da correntinha. Eu pegando aqui no meio da correntinha, eu vou fazer o ponto baixo e aí a minha paredinha aqui, a minha lateral, vai ficar reta. Ó, faço ponto baixo. Aqui, esse ponto baixo, posso até dar uma alongadinha, para ele não ficar lá embaixo, para ele ficar equivalente a esses outros pontos. Dessa forma, a gente mantém as laterais aqui, elas vão subir retinhas, a gente pegando aqui no meio do ponto. Então, lembra que eu falei que a gente vai encerrar com ponto baixo? Ele está aqui. Agora, nós vamos começar com ponto alto, que são as duas correntinhas. Então, eu faço uma e faço duas, já equivalentes ao meu ponto baixo. Então, eu tenho uma, duas e o meu ponto baixo, que é esse daqui. E agora, eu vou começar aqui no segundo ponto, que é o ponto alto, fazendo o meu ponto baixo. Ponto baixo. E aí, inicio novamente a carreira.
intercalando pontos altos e pontos baixos até o final da carreira. Fiz assim, por enquanto está assim. Deixei mais um finalzinho aqui para fazer com vocês, o último para vocês também não se confundirem. Aqui eu vou fazer ainda mais um ponto alto, ó, meu ponto baixo da carreira anterior está aqui. Então, mais um ponto alto. E vou encerrar com um ponto baixo, pegando aqui no meio da minha correntinha, ó. Deixo aqui essa primeira, venho aqui na segunda, coloco no meio da correntinha e faço o ponto baixo. Esse ponto baixo pode ser um pouquinho mais alto para a peça ficar retinha. E aqui agora já começo as duas correntinhas, uma e duas, viro no ponto alto, o ponto baixo, para iniciar a minha carreira e continuar a mesma sequência até o final. Aqui vai ser da mesma forma como nós acabamos de fazer, é exatamente igual, tá? Só aquelas duas carreiras que eram um pouquinho diferente. Então, agora vocês vão continuar fazendo, intercalando pontos altos e pontos baixos, e a gente vai crescer a nossa bolsa. Subi aqui as minhas carreiras. Vocês têm noção da perfeição que fica esse ponto? Olha que coisa maravilhosa. Fica muito, muito lindo. Demais, né, gente? Eu subi aqui o total de 24 carreiras. Eu vou falar para vocês em centímetros quanto que ficou. Vou colocar ela assim para caber ela inteira aqui, para mostrar para vocês. Em centímetros, ela ficou com 43 centímetros por 20 centímetros. Então, essa foi a medida final, a medida que eu vou fazer agora o fechamento da minha bolsa. Subindo as 24 carreiras, já cortei o meu fio e aqui eu vou soltar o meu fio. Vou deixar aqui a pontinha para fora. E agora, para que a gente possa continuar e costurar aqui a lateral da bolsa, eu deixei ela em centímetros ficar com 18 centímetros no total. Caso vocês queiram essa aba mais para baixo ou mais para cima, vocês podem também agora, neste momento, definir isso. Aqui a aba ficou assim. Eu deixei aqui, da pontinha até aqui tem 16 centímetros, que foi essa primeira parte que eu dobrei, e depois aqui a aba, que contando com a aba, deu 18 centímetros. Então, aqui a costura eu vou fazer o seguinte, o lado da minha peça, o lado que eu escolhi. O lado para ficar aqui do lado de fora, eu escolhi onde nós começamos, aqui está aquela correntinha inicial. Aqui eu tenho esse detalhe que fica como se fosse um torcidinho, que é onde eu fiz a minha primeira carreira. Então, eu vou deixar este lado aqui para ficar a pontinha da minha bolsa, e esse lado aqui onde eu tenho o ponto do avesso, que eu tenho os pontos aqui em cima, ele vai ficar sendo aqui a parte de dentro. Aqui, quando a gente trabalha em fio de malha, a gente ajeita a peça, conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajeitando. Porque às vezes a malha, ela pode dar uma puxadinha, ficar um pouquinho torta, então a gente vai ajeitando a peça para que a gente possa fazer a costura aqui bem certinha. Aqui onde eu tenho essa pontinha, que é a pontinha do nozinho, para não ficar esse buraquinho aqui na ponta, eu vou pegar uma agulha menor e fazer o acabamento aqui. Então, com a agulha 5 que eu estou utilizando aqui para acabamento, eu vou pegar essa pontinha e vou trazer ela para dentro, para que ela forme essa voltinha, para que o nozinho complete aqui essa voltinha. Então, ó, ao invés de jogar ela para fora ou colocar para cá, eu vou prender aqui para que ela feche aqui essa pontinha. Então, aqui eu posso pegar aqui por dentro e deixar que ela venha bem aqui, sem puxar muito, para que ela cubra esse espacinho que é a correntinha, que essa partezinha inicial forma, olha, está vendo? Assim, ela fecha a nossa pontinha, onde a gente tinha aquele espacinho, já não fica mais, porque o próprio fio cobre e já faz o acabamento. E aqui eu só vou caminhar com o fio para esconder
esse restinho aqui de fio que ficou pra cá. E aqui, gente, essa outra lateral também, que foi onde nós finalizamos nosso ponto, eu também vou fazer o acabamento aqui, para que fique mais fácil da gente visualizar. Então, aqui aonde eu terminei, onde eu puxei meu fio para fora, agora eu vou voltar exatamente de onde o meu fio está saindo. Então, vou passar aqui por dentro desta laçada, laço e passo aqui por dentro. Então, eu voltei dessa forma aqui no ponto de onde eu saí. E agora, a mesma coisa aqui também. Eu vou esconder o fio, vou jogar aqui para dentro, para esconder o fio por dentro. Então, ó, jogo pra cá. E agora, aqui, eu vou fazer o acabamento também escondendo o fio. E aqui, gente, eu deixei preso já com meus marcadores, para que não fique sambando na hora que eu for começar a prender, para me auxiliar a deixar exatamente no lugar que eu quero. E aqui, reparem que, olha, a gente segue a linha da carreira, para que ela fique retinha e com a mesma quantidade de pontos aqui do lado. Aqui, eu vou começar a prender de parzinho. Então, aqui eu vou prender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A mesma coisa do outro lado. E temos a mesma quantidade de cada lado para que a bolsa fique bem certinha, bem simétrica. E aqui eu já coloquei um pedaço de fita de mais ou menos 1 metro na minha agulha de tapeceiro para facilitar a colocação. Caso vocês prefiram, podem utilizar também a agulha de crochê. E aqui nós vamos começar. E logo aqui no primeiro ponto, eu já posso até soltar o meu marcador, porque nós já vamos começar prendendo aqui. Aqui neste primeiro ponto, eu vou pegar as duas alcinhas. Então, vou pegar uma do lado de cá e vou pegar aqui a do lado de dentro. E vou pegar também essa alcinha, aqui eu só tenho uma. Então, vou pegar essa alcinha aqui da lateral, junto aqui com um nozinho, para que eu fixe bem já aqui no começo essa primeira laçadinha. Vou puxar a minha fita e vou deixar um pedaço de fio aqui para que depois eu consiga fazer o acabamento. Depois eu vou jogar para dentro para fazer o acabamento. Então, vou deixar um pedacinho aqui. Logo aqui, preso aqui, eu já vou voltar e vou prender novamente por onde eu passei. Então, vou passar tudo de novo por onde eu passei. Aqui o meu fio, conforme eu for colocando, eu vou deixar ele mais cheinho, porque eu quero que ele apareça aqui mais na lateral, para justamente a gente ter essa lateral mais cheinha, aproveitar a largura mesmo da fita para que fique mais charmosinho. Aqui agora eu já vou, dobro aqui a fita para vir para a próxima. Na próxima, eu vou pegar e vou puxar somente agora pegando uma alcinha, ao invés de pegar duas. Somente as alcinhas de fora agora que eu vou pegar. Então, sair daqui, vou vir nessa próxima, pegar aqui as duas alcinhas. Passo a minha fita para lá. Aqui não preciso deixar ela tão larga. Jogo a minha fita novamente aqui pra frente e vou passar aqui também, pegando essas duas alcinhas. E assim, gente, eu vou descer até chegar lá no finalzinho, pegando só essas duas alcinhas, deixando a minha fita aparecer, mas, ó, não deixando ela inteira larga assim, ó, para não ficar esquisito, mas para que ela faça um preenchimento. Estão vendo aqui o detalhe de como ela fica? Para que ela fique dessa forma. Cheguei aqui no meu último, o meu último eu vou pegar esta alcinha e ele está logo aqui na curvinha. Então, também vou pegar aqui na curvinha. Na quina, né? Deixo ele aqui. Ó, o preenchimento como ficou. Eu não aperto tanto o ponto. Deixo ele bem preso, mas sem apertar tanto o ponto. E agora aqui, como eu terminei a minha quina,
Eu só vou jogar o meu fio aqui pra dentro, para que eu possa fazer o acabamento lá por dentro. Então, esse fio aqui, gente, que a gente acabou de jogar por dentro, se ficar mais fácil para vocês, já podem fazer o arremate aqui antes de começar a prender o próximo lado. Agora, o próximo lado, nós vamos prender exatamente igual, tá? Igual nós fizemos aqui. E aqui, esta pontinha que nós começamos, agora eu vou pegar a agulha que nós tínhamos iniciado, e como aqui é a abertura da bolsa, eu estou com esse fio que nós começamos aqui para fora. Eu vou só colocar ele aqui mais uma vez, nessa pontinha, ó, trazendo ele para cá. Laço. Deixo aqui essa pontinha bem presa, para que não fique abrindo aqui na hora que a gente for colocar as coisas na bolsa. E aqui, gente, esse daqui eu posso prender um pouquinho mais forte, a mesma coisa. Vou trançar ele aqui por dentro, escondendo e passar uma colinha. Terminei de costurar aqui as minhas laterais, elas ficaram assim, este lado, este outro lado. E aqui na parte de dentro, também já fiz os acabamentos, escondendo o meu fio. E agora, nós vamos iniciar a colocação do ímã. Eu vou utilizar aqui este ímã, que tem essas duas partes, e ele tem essa garrinha, ele não é costurável. Vocês podem escolher o fecho da forma como vocês preferirem, inclusive também o ímã costurável. Este tipo de ímã, colocado da forma que eu vou mostrar para vocês, ele fica bem firme, fica seguro para abrir e fechar a bolsa. Então, ele tem aqui essa parte do ímã bem forte, ela prende bem forte mesmo. E aqui a garrinha, eu costumo prender desta forma. Eu corto 2 pedacinhos de fios. Aqui eles têm mais ou menos uns 10, 12 centímetros. Não precisa ser exato, porque é só pra gente conseguir fazer o acabamento. Eu coloco 2 pedaços de fios. Aqui, quando é fita, eu dobro para não ficar volumoso, para eu conseguir prender. Então, aqui eu já fixei o meu fio e aqui eu vou colocar entre as garrinhas e apertar com bastante força, fechando aqui as garrinhas, para que fique bem firme e o mais encostadinho possível aqui a fita no ímã. Muito bem preso aqui, agora as minhas fitas já estão prontas para serem fixadas. É as fitas que eu vou colocar no ímã, porque ele até vem com aquela parte de ferro, mas fica aparente, eu não acho bonito. Então, eu gosto de prender desta forma aqui. Então, vou colocar este ímã mais gordinho, mais grossinho aqui deste lado e este outro aqui na aba. Mas também é preferência, tanto faz, isso não faz diferença aqui também na nossa bolsa. E nós vamos colocar da seguinte forma, nós vamos localizar aonde é o centro da bolsa e vamos colocar bem no meinho onde a gente quer colocar o ímã. Eu vou colocar aqui neste local. Certifiquem-se de que está bem certinho no meio da bolsa. E assim que vocês definirem o local onde vocês vão colocar aqui o ímã, nós vamos colocar segurando aqui com a mão, com a agulha de fazer acabamentos, nós vamos puxar um dos fios lá para trás. Então, um fio eu deixo aqui para baixo e vou puxar um fio. Ó, esse da frente eu vou deixar aqui para baixo e o fio eu vou puxar lá para frente. Exatamente aonde ele termina aqui. Então, agarro aqui o fio, puxo lá para frente da bolsa mesmo, aqui para a parte da frente. Venho aqui do outro lado, coloco aqui a minha agulha e puxo o outro fio. Ó, preciso centralizar bem aqui para sair o mais próximo possível de onde eu quero colocar o meu ímã. Puxei o meu fio lá para trás, se certifiquem aqui de que está realmente no local certinho, onde a gente vai prender. E agora, estou com as duas partes do meu ímã aqui para frente. Essa parte eu vou passar por dentro, então, aqui por dentro da trama, eu vou laçar o meu fio e jogar lá pro outro lado. E fazer a mesma coisa com este outro lado aqui.
Passei para um lado, passei para o outro, sem modificar a trama aqui da parte da frente da bolsa. Agora, eu só vou voltar o fio lá para trás. Laço, puxo aqui para trás, venho aqui deste lado aqui também e puxo o fio aqui também para a parte de dentro da bolsa. Feito isso, agora eu vou passar por dentro aqui de alguns fios, bem próximo também, ó, vou fazer um só. Passar aqui dentro desse nozinho e aqui. Não tem um lugar exato, mas coloquem próximo aqui. É só pra gente não finalizar embaixo do ímã. Porque se a gente fizer a finalização aqui embaixo do ímã, a gente vai trazer volume e vai projetar o ímã pra frente. Então, para que isso não aconteça, a gente vai passar o fio aqui por baixo, próximo do ímã, mas não embaixo. Trouxe um fio pra cá, agora sim eu vou dar um nozinho. Aqui eu posso dar um nozinho bem apertado, desde que eu não puxe o ponto aqui por onde eu passei o meu fio, por dentro. Mas podem dar um nozinho com força. E dependendo do tamanho do nozinho, vocês podem dar até 2 para fixar bem. Aqui a mesma coisa do outro lado. Dei aqui os meus 2 nozinhos de cada lado. Agora, estes fios aqui, eu só vou esconder aqui por dentro e passar a colinha. Preso aqui o meu ímã, já fiz os acabamentos. Olha, não aparece e fica bem fixado, fica bem firme. Os nozinhos aqui também ficam escondidos no meio dos pontos que a gente tem, também não aparecem. E agora, vou fazer a mesma coisa, vou colocar o imã aqui, fechar a bolsa, exatamente onde ela precisa encostar. Vou segurar aqui o meu tecido, a minha fita, e vou, ó, é aqui que eu preciso prender. E daqui, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui com esse ímã na parte de cima. Terminei a colocação dos meus ímãs, ele ficou bem preso, ó, ele fica bem firme, sem o risco de soltar dessa forma como a gente prende. E agora, nós vamos fazer o acabamento final da bolsa, que é a parte do laço. Então, agora, nós vamos incluir o nosso laço. Eu deixei aqui um pedaço de mais ou menos 50 centímetros, de uma fita que eu não usei, porque às vezes a gente acaba pegando fita que a gente utiliza, e quando a gente já trabalhou ela fica com umas pontinhas. Então, como esse é um acabamento bem detalhado, nós vamos pegar um pedaço de fita novo, mesmo que vocês tenham aí um pedaço que já utilizaram, peguem um pedacinho de fita novo para fazer o laço, que é um detalhe final, um detalhe importante. E aqui a gente vai localizar exatamente também onde é o meio da nossa bolsa, para colocar o laço bem no meio. E vamos pegar o ponto aqui, para que a gente possa prender o laço bem aqui no meinho. E aqui eu vou puxar também uma pontinha, um dos lados só, com cuidado para não puxar muito, não forçar muito o fio, para que ele não abra as pontinhas, como eu mostrei para vocês. Então, a gente puxa com bastante delicadeza a fita. Preso aqui, eu vou centralizar, achar onde é o meio. Nós vamos iniciar a fazer o laço. Cada um faz o laço da forma como preferir, eu gosto de fazer o laço dessa forma. Eu coloco uma abinha, seguro, vou laçar, dar a volta aqui na outra aba, sem puxar muito o fio. Aqui, ó, eu posso até deixar a fita já aberta, para que fique mais preenchido. Passei pra cá, eu vou jogar ela aqui pro meio. Puxo a pontinha dela aqui. Só que antes de puxar a pontinha dela aqui, agora eu vou ajeitar para que os meus laços fiquem para cima e as minhas pontas para baixo.
Então, aqui eu vou puxando aos poucos, para ele ficar bem bonitinho, ó. Vou puxar um pouco as pontinhas, para não deixar também elas tão grandonas quando a gente for finalizar, quando for puxar bem. E aqui é só ajeitar da forma como vocês querem que fique o laço, e está pronta a nossa bolsa. Aqui na pontinha da fita, vocês podem escolher se vocês querem deixar em diagonal ou assim, reta. E agora aqui para finalizar, a gente só vai colocar a alça. Aqui eu tenho essa alça, que tem 2 mosquetões, e ela tem uma alça menor e uma alça maior, porque ela dá um charminho também, e a gente pode segurar tanto assim como bolsinha de mão, como bolsinha tiracolo. Então, ela fica dá pra usar dos 2 jeitos, além de ficar com a correntinha penduradinha, que fica bonitinho também. E aqui a gente vai colocar bem na beiradinha aqui da bolsa. Eu vou prender ela bem aqui no comecinho, onde a gente tem a finalização. Eu deixei um espacinho aqui para a aba, para que ela feche. Então, eu vou prender aqui, não vou prender aqui na aba. Vou prender aqui onde eu tenho essa parte mais grossa e tem essas 2 partes, que é a parte de dentro e a parte de fora. E bolsa pronta, gente, não ficou um arraso, ela ficou linda, né? Olha que belezura! E esse ponto é simplesmente maravilhoso. Digam aí pra mim se vocês não concordam, ela é muito linda. E esse lacinho deu todo um charme pra ela, ficou muito especial. Então, os mosquetões eu coloquei aqui do lado, para que ela fique bem firme. Eles não estão fixados na alça, eles estão fixados aqui nessa parte aqui, onde a gente tem as 2 partes da bolsa, né? Então, ela está aqui nas laterais. Mas vocês podem também substituir por outro tipo de alça, fazendo até uma alça de crochê, caso vocês prefiram, porque sobrou um pouquinho de fio, então até dá para fazer uma alça de crochê. Eu vou deixar algumas opções também na descrição do vídeo, caso vocês prefiram colocar a alça de crochê, algumas opções que já tem aqui no canal de alças de crochê. E, gente, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, que me ajuda muito. Deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam, como ficou a bolsa de vocês. Se vocês fizerem, me marquem também no Instagram, que eu amo ver. E compartilhem o vídeo também com outras pessoas que possam se interessar por essa belezura. Obrigada por ficarem comigo, gente. Beijos e até o próximo vídeo.